Começa agora o podcast Contra a Regra. Olá, estamos chegando para mais uma semana de podcast Contra a Regra. Eu sou Gustavo Chagas e estou acompanhado da dupla Felipe Strasser e Alessandro de Lorenzo para mais uma semana acompanhando o que é destaque no noticiário internacional. Felipe, mais uma vez um prazer estar ao seu lado, ainda que distante. Um prazer também, um abraço para ti, Gustavo, um abraço para o Alessandro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e espectadores. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde e que nós tenhamos uma excelente jornada. É um prazer e uma honra também estar ao lado de Alessandro de Lorenzo. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Gustavo, um abraço para você, um abraço para o Felipe, um abraço a todos, e é isso aí, vamos para mais uma viagem aí por um país que é bastante desconhecido, e aí contamos com a presença de todos. Um abração para todos. O Alessandro falou em viagem, a gente estava pela Ásia, agora vamos para a Europa e vocês em seguida vão saber de qual país estamos falando. Você é o nosso convidado no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, agora também no YouTube e nas redes sociais, @podcontraregra, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. E nós começamos este episódio do podcast Contra a Regra falando de um país que é conhecido como a última ditadura da Europa. Esse país se tornou independente da União Soviética no início dos anos 90, mas desde 1994 é governado por Alexander Lukashenko. Falamos de Belarus, ou a conhecida Bielorrússia. E para conversar um pouco mais sobre esse país e sobre a situação de momento, estamos conectados com o professor Gabriel Adam. Ele é doutor em ciência política e professor de relações internacionais da ESPM Sul e também da Unicinos. Professor, muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço o convite e espero, que a gente tenha uma boa conversa sobre a situação de Belarus hoje em dia. Nas últimas notícias, professor, a União Europeia já disse que não reconhece Lukashenko como presidente do país. Ele prestou aí o juramento para o início do 6º mandato, até de forma secreta, depois das últimas semanas de manifestações. Mas antes de chegar na atualidade, a gente volta um pouquinho no tempo. Quem é essa figura? Por que ele está tanto tempo no poder? O que o senhor pode nos explicar aí sobre a situação do país? Bom, o Lukashenko é um daqueles remanescentes líderes da União Soviética, que estavam nos altos postos do comando soviético na época do final do país e, assim como outras lideranças, conseguiu, em algum momento, ser alçado à presidência por eleições e acabou se eternizando no poder. O Kravchuk foi o primeiro dos presidentes, depois assume o Lukashenko, e desde 94 vem governando o país com eleições seguidas, como se fala na Europa, é uma ditadura, porque a gente não tem alternância de poder, e sempre escudado por um apoio da Rússia. É o país dos vizinhos da Rússia mais próximo dela geopoliticamente. Isso acaba dando para o Lukashenko uma certa liberdade de ação em determinados momentos, o que a gente está vendo agora na atual crise. Mas lembrando assim, não é o único caso desses países do entorno. A gente teve um caso bem recente, o Nazarbayev, que era presidente do Cazaquistão desde o surgimento do Cazaquistão na separação também da União Soviética, e o Nazarbayev ele abandonou o posto, se não me engano, faz 2 anos por idade, já tinha uma idade bem avançada, e aí organizou uma eleição e realizou uma transição tranquila do poder. Então, assim, nos países da ex-União Soviética, alguns deles mantêm é quase uma cultura política relacionada com uma manutenção do poder de lideranças durante muito tempo. Então, é um local diferente, assim, a política deles é relativamente diversa da que a gente conhece aqui no Ocidente, ou pelo menos da Europa Ocidental. Então é normal que tenha esses choques entre estilos de democracia, estilos de cultura política, na verdade, E, professor, em todo esse, os países da ex-União Soviética, eles sempre ficam, que nem o senhor comentou agora, tem uma cultura política diferente,
mas parece que eles ainda ficam orbitando a Rússia. Qual é a influência da Rússia em Belarus atualmente? Eu sei que ela está sendo a fiadora do governo internacionalmente, mas qual é essa influência da Rússia nas ex-repúblicas da União Soviética e agora principalmente em Belarus? Depende muito da situação, tá? Porque quando a gente fala em ex-União Soviética, ou o espaço pós-soviético, a gente tem basicamente 4 situações diferentes, tá? A gente tem a Ásia Central, que é uma cultura muito específica, muito mais asiática, né? Com uma dinâmica muito própria, né? Uma região que a Rússia hoje disputa entre aspas, influência com a China, né? Eles conseguiram China e Rússia expulsar os Estados Unidos e a União Europeia, expulsar também em termos, né? Mas retirar uma capacidade de influência nessa região. A gente tem outra regiãozinha ali que é o Cáucaso do Sul, né? Que ali é uma região que pende, né, às vezes está alguns governos mais pró-Rússia, outros governos mais pró-União Europeia, e ali está os 2 principais problemas da Rússia nessa região, que é a Geórgia. Aí a gente tem os Bálticos, que é um pessoal que assim que terminou a União Soviética, eles debandaram para o lado europeu, assim, irreversivelmente. Né, ali há o problema da Rússia, o grande problema da Rússia ali é a perseguição aos russos, a diáspora russa que há ali dentro, né, a perseguição cultural, eles não podem falar a própria língua, muitas vezes, né, se dificulta muito que eles exerçam uma cultura russa, e a outra parte, que é a parte que acaba se tornando a mais polêmica, porque ela vem mais à tona na mídia ocidental, por ter, né, um interesse mais claro de... ou pelo menos mais descarado, assim, mais aberto de Estados Unidos e União Europeia, que é essa parte ocidental, né, que aí vai ocupar a Ucrânia, Belarus e a Moldávia. Aí, nesse caso, especificamente Belarus, é uma situação de uma proximidade muito grande, né? Você vai pensar historicamente, Belarus, Ucrânia e Rússia são os 3 ramos do povo russo, né? Belarus são os russos brancos, que a gente chama de bielorrussos, os ucranianos eram chamados de pequenos ucranianos, né, até mais ou menos o século XVII, depois eles começam, a partir dos cossacos, a criar uma identidade própria, aí a gente começa a chamá-los de ucranianos, na Europa, começa a referir eles como ucranianos, e os russos. Né, e aí essa função não, esse dado histórico faz com que haja uma aproximação cultural muito forte, né, e a Rússia se compreenda como tipo uma irmã mais velha, o povo russo como um povo russo irmão mais velho desses 2 outros que precisam de proteção e tem que estar sobre, né, um certo influência, um certo mando deste irmão mais velho, que aí são os belorrussos e os ucranianos. E no caso da Bielorrússia, ou de Belarus, tem outro dado, que é algo que acontece parecido com a Ucrânia, que há muitos russos morando lá, muitos casamentos interétnicos, né, e uma proximidade cultural realmente muito significativa, que é a mesma relação que a Rússia tem que os russos têm com o leste ucraniano. E Belarus, inclusive, essa proximidade é tão grande que quando o Lukashenko assumiu, houve uma cogitação durante uns 2 anos, pelo menos, essa conversa durou até 96, 97, de Belarus, assim, voluntariamente ingressar na Rússia, se tornar uma província russa, ou um protetorado, na pior das hipóteses, e curiosamente, na época, quem mais foi contra isso foi a própria Rússia, não foi nem Belarus. Né? Aí depois essa conversa foi morrendo a partir de 96, aí o Lukashenko começou a se estabilizar no poder, e aí na cabeça dele ele viu que era mais proveitoso ser presidente de um país do que ser governador de uma região russa. Né? É uma região muito próxima. Né? Como comentei antes, assim, Cazaquistão e Belarus são as regiões, são os países que têm a proximidade maior com a Rússia em todo esse espaço pós-soviético. Né? Então é uma simbiose, assim, não é porque o Lukashenko está lá porque o Putin protege. Não, na verdade é uma relação muito mais profunda de povos que se entendem irmãos, né, e uma obrigação que a Rússia sente de proteger esses russos que estão em outros lugares, proteger essas diásporas, que ela consegue com muito sucesso em lugares como Bielorrússia, consegue com grandes dificuldades hoje no leste ucraniano, ao preço de uma guerra civil, e aí não consegue proteger, ou muito pouco protege os russos que moram na Lituânia, Estônia e Letônia. Então, uma relação assim, se a gente vai pegar historicamente, Belarus é um país independente desde 91. Né? Teve assim, 1918, ali
na confusão que foi a Revolução Russa com a Guerra Civil, que se iniciou quase automaticamente, vários países desses criaram pequenas repúblicas, né? A Ucrânia chegou a ter 2 repúblicas, né, nesse momento, tinha 2 Ucrânias nesse momento, e Belarus também criou uma república Bielorrússia independente, mas tudo isso aconteceu em 1918 e acabou em 1918. Né? Foi assim que no caso, o governo soviético conseguiu um pouco tomar conta dessa parte ocidental, acabou um pouco o sonho dessas repúblicas independentes. Então, essa relação russa-bielorrussa é muito forte. Ela é histórica, ela é cultural, tem casamentos interétnicos, assim, é muito difícil diferenciar um do outro, né, um povo do outro, e isso tudo traz essa proximidade muito grande. Não é apenas um país que é aliado do outro, como Estados Unidos e Canadá, que tem uma relação muito próxima, assim, desde a origem, Canadá é Canadá, Estados Unidos é Estados Unidos. São muito aliados? São, mas são diferentes. Bielorrússia e Rússia a gente não consegue trabalhar com esse universo, assim. Até porque tem outra questão importante nessa região, assim, nesses 3 países, as pessoas geralmente elas têm uma dupla identificação étnica. Elas têm uma identificação étnica pelo nascimento e pelo sangue. Então a pessoa pode ser bielorrussa russa, ela pode ser bielorrussa bielorrussa, assim como ela pode ser ucraniana russa, ucraniana ucraniana. Então, assim, é tudo muito mais complexo do que a gente, olhando aqui do Brasil, procura compreender. A gente não consegue aplicar as nossas categorias para lá, porque tem uma tradução nesse processo que a gente precisa fazer. E professor, com toda essa questão, essa aliança e toda essa proximidade entre Rússia e Belarus, como fica esse personagem que é importante para a região, a Rússia, dentro desse contexto do país? Bom, o olhar, digamos assim, ocidental foi atraído pela situação em Belarus, e há inclusive discussões na União Europeia para que se aplique sanções ao país por conta da repressão, há algumas denúncias de tortura, enfim, a última ditadura da Europa, isso tem chamado a atenção. Dentro da União Europeia mesmo não tem um consenso de aplicação, pelo menos até agora, com o Chipre dizendo que não é bem assim, por enquanto não aceitou. Como é que fica nessa questão da União Europeia tentando aplicar sanções, a Rússia, por outro lado, tendo toda essa amizade, digamos, com o povo de Belarus? Como esses personagens internacionais podem interferir no cenário atual de Belarus? Bom, a gente tem que aí, nesse caso, ampliar um pouco o foco, tá? O foco que nós temos, que a gente tem que abordar aqui é um foco Rússia, Estados Unidos e alguns países da União Europeia nesse ínterim, tá? Belarus é uma peça de um jogo muito maior que Belarus. Não há uma grande preocupação pelo povo bielorrusso, né? Não há uma grande consciência. Não é por causa do povo bielorrusso que as peças estão se movendo nesse sentido, tá? Há um jogo maior, que é um jogo que envolve um país mais importante que Belarus, que é a Ucrânia, né? Que a Ucrânia é uma questão que vem em pauta desde 1996, basicamente. E aí tu tem momentos de isso tranquiliza, momentos que isso se torna mais amplo, e agora Belarus está entrando nesse universo da Ucrânia, né? Está entrando nesse universo de uma convulsão interna que é parecido com o que aconteceu na Ucrânia em 2004, mais parecido com o que aconteceu na Ucrânia em 2004 do que em 2014, porque, né, uma mudança de governo não foi instituída concretamente, ou, né, não se está conseguindo fazer isso nesse momento. Então, nesse universo, né, as sanções que a União Europeia vai aplicar a Belarus não são tão impactantes, porque assim, não tem uma grande troca econômica entre Belarus e a União Europeia, né? A Rússia já sofre sanções da União Europeia, inclusive foram renovadas na semana passada por mais 6 meses, e mais uma lista de russos foi divulgada que não podem pisar no território da União Europeia, e a Rússia fez uma contralista, digamos assim. Então, Belarus, nesse caso, ela vai se escudar em torno da Rússia, né, e vai se escudar em torno do apoio do Putin, que, né, tem sido meio claudicante. Né? A Rússia ela tem um processo de uma guerra de discurso, né, já há bastante tempo no sistema internacional. A gente tem observado isso desde a Primavera Árabe, né? Essa guerra discursiva de controle de opinião, ela é muito forte hoje em dia, porque os países não podem entrar em conflito diretamente, tá? Muito assim porque a OTAN evita isso, né? A OTAN ela tem um certo receio de entrar em conflito com a Rússia, o que é super palpável. E aí, nesse contexto, sanções para Belarus depende que o governo Putin apoie.
né, que continue subvencionando o gás. A economia de Belarus não é competitiva, ela precisa de um espaço de mercado na Rússia para continuar existindo. Ok, a União Europeia libera sanções e troca o governo. O que Belarus vai vender para a União Europeia? Nada. Né? Então, o ganho econômico de Belarus vai ser por empréstimo da FMI, algum investimento em infraestrutura, mas não vai tornar a economia de Belarus competitiva no universo da União Europeia. Então, acho que essas ameaças de sanções, elas impactam, né? Impactam nas viagens, impactam eventualmente alguma empresa de Belarus que não consegue um empréstimo de bancos da União Europeia, sobretudo bancos alemães. Isso pode, né, é um cenário que a Rússia sofre, por exemplo, mas assim, na comparação com as sanções que são colocadas com a Rússia, isso é muito pequeno, né? E assim, o que o Lukashenko entende que precisa garantir é um apoio do Putin, que tem sido um apoio muito, muito discreto. Né, tanto como o Gustavo tinha colocado no começo, né, nessa cerimônia de posse secreta, como eu li um especialista em Belarus comentando que parecia uma cerimônia de posse maçom, assim, porque, né, ninguém ficou sabendo, só tinha umas imagens e tal. Nessa cerimônia de posse, o Putin não cumprimentou, assim, não mandou congratulações e tal. Né, aí o porta-voz do Ministério, o porta-voz do governo, o Pskov, ele apenas disse, não, assim, o governo Putin já mandou congratulações quando tem o resultado da eleição, né, então consideramos que já, né, parabenizamos o Lukashenko pelo novo governo, não precisa fazer isso de novo, né, e claro que a Rússia não está fazendo isso para não se comprometer tanto assim com o Belarus, para ver o que a situação vai, né, como essa coisa vai se desenvolver, para também não piorar ainda a imagem da Rússia na Europeia, que já está bastante abalada por causa da questão de envenenamento do suposto envenenamento que houve, mas não se sabe quem fez, do Navalny, né, que já é o principal, né, então são dois elementos que a Rússia teria que lidar. Então acho que a Rússia, né, o Putin está esperando ver o que acontece, né, um pouco, né, tá um apoio. Eu acho que tanto o Putin quanto o Lukashenko estão esperando a situação se normalizar pelo tempo, né? Já está mais de um mês na situação, o governo não caiu, há uma tendência de governos que não caem muito rápido, eles acabam não caindo, né? Então não há mais o que a oposição fazer em Belarus, a não ser que a União Europeia entre com apoio, certamente a União Europeia e os Estados Unidos estão dando dinheiro para esse pessoal, isso não tem dúvida, tá? E não é feio fazer isso porque todo mundo faz, quer dizer, é feio, mas todo mundo faz. Então, assim, esse dinheiro está rolando, tá? Assim, mas para além do dinheiro, ele não resolveu para derrubar o governo até agora. Então, acho que tá todo mundo, assim, Rússia e Belarus estão esperando a situação normalizar. Olha, o pessoal daqui a pouco vai cansar de ir para a rua, né? A gente vai prender mais uma meia dúzia, né? Ontem prenderam 10, eles vão ficar prendendo pessoas de tempos em tempos, e né, até um ponto que a União Europeia vai chegando no seu limite, que é mais ou menos as sanções econômicas. E a Rússia vai esperar a situação normalizar. E acho que o Lukashenko também está num quadro de, vou esperar normalizar. Isso aqui é fogo de palha. Né? É a mesma coisa, assim, vamos fazer um paralelo com aqui a América do Sul. Não derrubaram o Maduro na origem, eles estão há anos tentando derrubar o Maduro, não conseguem. Né? Assim, não conseguem. Quando o fato acontece, com a situação normalizando, depois não volta. Né? A não sei que aconteça um fato novo, o Lukashenko já tem uma certa idade, né? O Lukashenko começa a preparar uma sucessão mais de alguém que ele confia, alguma coisa desse gênero. Mas não estou dizendo que não vai cair o governo. Estou dizendo que cada vez que o tempo passa, isso vai se tornando cada vez mais difícil. Né? E aí, assim, então eu creio que a dinâmica é essa. E outro ponto dessa coisa das peças maiores, Alessandro, Felipe e Gustavo, que é importante ressaltar, Belarus, junto com a Ucrânia, mas sobretudo Belarus, é a porta de entrada para invasões do território russo. Né? O Napoleão entrou por ali, o Hitler entrou por ali, então assim, a Belarus trocando o governo, sem ter, né, um para-raio para a Rússia. Né? Porque a Ucrânia trocou o governo, mas tem um para-raio que é o leste. Tá, então assim, a OTAN vai apoiar a Ucrânia, cara, primeiro tem que enfrentar o pessoal do leste para depois entrar no território russo, não deixa de ser um para-raio. Belarus é muito pequeno, né, não tem para-raio. Então assim, trocando o governo, esse governo se aliando com a União Europeia, cara, a porta de entrada da Rússia está escancarada de novo no pensamento russo. Não que vá acontecer uma invasão, mas para quem já foi invadido algumas vezes ao longo da história, e a última não faz tanto tempo assim, né, faz 80, 90 anos, e lembrando, a Rússia tem 1.200 anos de história, então 80 anos para eles é diferente que 80 anos para nós, é um risco. Né? Então acho que esse jogo é muito maior do que a própria questão de Belarus, né? E acho que é uma forma de fragilizar
a Rússia toda se celeuma em torno de Belarus também. Né? Não que não haja pessoas na União Europeia preocupadas com a democracia, preocupadas com o povo de Belarus, acho que há, mas pessoas assim, sinceras nos seus sentimentos, mas há pessoas que estão ali muito mais pelo jogo geral, que é disputado mais ou menos entre a Rússia de um lado e os Estados Unidos de outro, do que um jogo só o povo bielorrusso. Né? Se tivessem tão preocupados com o povo bielorrusso, estariam preocupados com o povo sírio e teriam terminado uma guerra civil de consequências absurdas nos últimos 9 anos. Professor Gabriel Adam, em Minsk a gente vê as grandes manifestações são lideradas por mulheres e a principal opositora, a Maria Kolesnikova, é uma mulher, ela tem um poder político muito grande e acaba aí numa situação até de fuga do país ou não fuga, sendo obrigada a deixar o país. A oposição, qual é a situação de momento lá? O senhor até falou da relativa força que ela tem, apoiada pela União Europeia, mas na prática, as manifestações têm algum poder ou fica só na questão simbólica, a gente na rua, o mundo vê e a situação segue a mesma? Eu acho que nesse ponto, eu acho que a gente não pode... bater o martelo, dizer se elas importam, elas importam, tá? Eu não creio que elas tenham uma força, né? Com o passar do tempo elas vão perdendo impacto, tá? Mas elas importam porque, afinal de contas, foram essas manifestações que geraram, manifestações semelhantes, aliás, que geraram aquela onda das revoluções coloridas ali nos anos 2000, né? A mudança de governo da Geórgia em 2003, na Ucrânia em 2004 e no Quirguistão em 2005. Tá? Então, assim, elas têm impacto, né? São essas manifestações que ajudaram a mudança de governo da Ucrânia em 2014. Tá? Então, assim, a rua naquela região importa, tá? As ruas importam. A questão é assim, aí vamos ver quem está na rua, né, e como esse grupo e quem pertence a esse grupo. Tá? Aí vamos fazer um paralelo com a Ucrânia, que é o caso mais recente. Tá? Na Ucrânia, tu tinha já uma segunda tentativa de se construir um governo anti-Rússia, tá? Uma segunda tentativa de a parte ocidental da Ucrânia tomar o governo, e aí nós tínhamos ainda grupos, né, paramilitares muito organizados, muito armados, né, que bancaram essa mudança de governo também. Não vou cair naquele lugar comum dizer que o governo da Ucrânia é fascista. Não, ele não é fascista, mas ele foi apoiado por movimentos fascistas, tá? Ou pelo menos de natureza fascista. Em Belarus a gente não tem isso. Ela é uma opinião, assim, são oposições, oposições mais do tipo europeu, né? Assim, ou seja, oposições de rua, protestos, candidatos que perderam a eleição ou que alegam que ganharam a eleição. Então acho que é uma oposição, assim, ela não tem um elemento paramilitar e ela parece não ter, até o momento, uma força maior do que a própria rua. Tá? Assim, no sentido de, há um grupo organizado que vai, né, combater força com o governo de Belarus e aí, né, tentar tomar algum tipo de poder. Não vejo essa posição de Belarus tão organizada assim. Talvez que ela não tenha tido tempo pré-eleição de se organizar nesse sentido ou de, né, se organizar caso, né, acontecesse tudo isso. Então, eu, assim, com o risco de errar, mas também não vou ficar aqui em cima do muro com vocês, eu acredito que, como ela está organizada hoje, ela não tem força para derrubar o governo. Tá? Porque, assim, de novo, é uma democracia, não é, assim, é um governo, não vou chamar de democracia, tá? Mas não é um governo como a gente está acostumado aqui. Assim, e o fato de ele ser um governo que que não é como a gente conhece, lhe libera um pouco o uso da força. Tá, por exemplo, vamos pegar um paralelo com o Brasil, tá? O governo Bolsonaro faz, sei lá que medida, aí a povo vai pra rua e o governo Bolsonaro começa a bater nas pessoas e prender. Isso seria um escândalo no Brasil, né? A gente teria que geraria uma nova onda, né? Mais forte em tese. Em Belarus, há uma certa liberdade porque do governo usar a força. Então, assim, e essa liberdade de usar a força, se não enfraquece o movimento, cria um limite que o movimento não parece ter capacidade de romper nesse momento, que é o limite, de bater força com força, que é o que aconteceu na Ucrânia em algum momento. Tá? E aí, onde esse movimento vai encontrar essa força? Dinheiro já está recebendo com certeza, como eu comentei antes, vai encontrar essa força na OTAN.
né, vai encontrar essa força em apoio ocidental, que parece não estar chegando, e já que a gente já está há 5 semanas nesse processo, arrisco a dizer que não vai chegar. Tá? E aí eu creio que apesar das ruas poderem mudar governos nessa região do mundo, como já mudaram nos últimos 10 anos, eu acho que a situação tende a estabilizar com o governo Lukashenko, né? Sobretudo, assim, o que pode acontecer? É a Rússia, né, a oposição fazer algum tipo de acordo secreto com a Rússia, algum tipo de... Hoje é barbada fazer encontro secreto, né, porque não precisa se deslocar, né, faz videoconferência como a gente está fazendo aqui, e assim, os maiores hackers do mundo são russos mesmos, então o pessoal que poderia achar esse encontro e divulgar seriam russos que não vão fazer, né, e aí aconteceu um acordo entre o governo Putin e essa oposição, que a gente não ficaria sabendo com certeza, né? E aí o Putin tirando o apoio de Belarus, aliás, do governo Lukashenko, e aí aconteceu a mudança. Eu acho que esse seria o cenário mais possível nesse momento. Mas, de novo, assim, não cravo 100% isso. Eu acho que há uma tendência a que a situação se estabilize com o passar do tempo, e precisa, para que a oposição tome poder, um fato novo. Né, acho que essas lideranças não estão conseguindo esse fato novo nessas últimas, digamos assim, 4 semanas, depois daquela primeira semana de muita tensão. O fato de serem mulheres, como tu colocaste, Gustavo, é um dado interessante, assim, porque se a gente vai lembrar as mudanças da Ucrânia de 2004, tem uma mulher muito forte na cabeça, que é a Tymoshenko. A Yulia Tymoshenko, que era era uma pessoa das oligarcas, ela era uma oligarca do chocolate, porque uma fábrica de chocolates que ela era dona e tal, mas assim, é um dado curioso, assim, a gente tem várias mulheres, né, com liderança política nessas regiões, e curiosamente a gente não tem na Rússia. Né, na Rússia a gente não tem uma mulher, assim, ninguém do staff do Putin, ele tem porta-vozes femininas e tal, do governo, mas a gente não tem uma mulher, assim, de peso no governo Putin, como a gente tem na Ucrânia, como teve na Ucrânia com a Tymoshenko, né, e como tem agora em Belarus. Professor Gabriel Adam, cientista político, dá aula de Relações Internacionais na SPM Sul, também na Unicinos. Muito obrigado pelo papo, com certeza a gente poderia ficar mais alguns minutos falando, mas já rendeu bastante, a gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu adoro falar sobre Rússia, sobre essa região, assim, para mim é sempre um prazer muito grande. Então, assim que quando vocês precisarem de novo para algum outro tipo de situação que ocorra, eu estou sempre à disposição, vocês têm meus contatos, né? Espero que tenha ajudado né, eu não sei se são ouvintes, espectadores, não sei como vocês chamam, mas esse pessoal que vai ver esse podcast, né, espero que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos, né, e só lembrando, assim, de novo, né, pessoal, assim, são análises minhas, super sujeitas a erros, super sujeitas a ter análises muito mais abalizadas, contrárias, né, é só a minha análise desse processo, tá? Então, assim, me ponho à disposição para o futuro que vocês precisarem, né, foi um bate-papo bem agradável. Você que acompanha o podcast Contra a Regra nas últimas semanas sabe da novidade, estamos também no YouTube com conteúdos exclusivos. O Felipe Strasser fez uma pergunta para o professor Gabriel Adam, né, Felipe? O que dá para adiantar para o nosso ouvinte que em seguida vai acompanhar a entrevista na íntegra lá no YouTube? Gustavo, o que dá para esperar é muito conteúdo interessante, né? A gente já vem falando há alguns episódios, né, que o nosso conteúdo no YouTube tá muito legal, tá? É entrevista extensa, é a entrevista em seu completo, em seu todo, em sua plenitude. Então, senhoras e senhores, crianças, vovô e vovó, estamos no YouTube. Fiz uma pergunta para o professor, uma pergunta exclusiva, que vai ter um tequinho dela na lista que vem por aí. Então, para vocês saberem qual é essa pergunta, o que o professor respondeu, gente, é um assunto curiosíssimo, tem a ver com a Guerra Fria, pelo amor de Deus, não posso falar mais, assistam o nosso vídeo, a entrevista, nós vamos falar sobre mais coisas sobre Belarus, uma dica interessantíssima do professor, uma dica cultural, então vai lá, inscreva-se no canal, comente, curta, ative o sininho, compartilha, é nóis! É isso aí, sábado, dia 26 de setembro, a entrevista com o professor Gabriel Adam na íntegra lá no YouTube. O Felipe fez segredo. Será que tem alguma coisa a ver com isso? A gente descobre no dia 26. Lista da semana.
Senhoras e senhores, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas, estamos na lista da semana, aquele momento em que os nossos amigos, o Alessandro e o Gustavo, quase se matam, se batem via telefone, via internet, via computador. Como nós falamos, o programa sobre Belarus, a Belarus de Lukashenko, mas que país é esse de Belarus, ou Bielorrússia, como muita gente conhece? Porque tem esse nome, é curioso, né? É a Rússia branca, mas o que sabemos de Belarus? O que falar de Belarus? O que a lista da semana tem a ver com a entrevista? Meu Deus, saberemos agora. A lista da semana é sobre curiosidades da história, da cultura e do povo de Belarus. Começando com Alessandro de Lorenzo, que tem 15 vitórias. O Gustavo Chagas tem 8 vitórias e nós também temos 6 empates entre os dois. Alessandro de Lorenzo com as 15 vitórias, número de 1 a 5. Vamos começar com 5. A culinária de Belarus é rica no uso de vegetais e cereais típicos, né, de sua região. No entanto, como em muitos locais do leste europeu, a grande estrela é a batata. O prato principal de Belarus é uma espécie de pastel de batata, né? A batata feita em purê ou raladinha, misturada com farinha de trigo e ovos. E essa massa, ela é temperada, é frita e pode ter recheios variados. Alessandro, qual é o nome do prato nacional de Belarus? A. Draniki. B. Machanka. C. Kraji. D. Blini. Ou E. Brabka. Eu gostei da letra D. Alessandro vai de Blini. Gustavo Chagas. Draniki. Machanka. Zrazi ou Brabka. Eu entendi todas essas alternativas. Inclusive sou um grande apreciador da culinária bielorrussa. Eu fico com a letra A. Draniki. Isso, eu não sabia nem falar o nome da letra A, mas eu vou com a letra A. Gustavo, se tivesse um prato desse no RU, você comeria no RU? É batata e mais o quê? É uma espécie de pastel de batata, né? Que a massa é feita com trigo e ovos, né? Além da batata ralada. E aí ela é temperada e é frita. Aí pode colocar o recheio que lhe convém. Ah, achei interessante, eu gosto. Se o recheio é o que me convém, melhora. E aí, Gustavo, o curioso é que você chegaria ali, subiria as escadas do RU Saúde, para quem não sabe, o RU de Saúde da URGS, subiria as escadas e estaria ali, o cardápio do dia, arroz, feijão e Draniki. Isso mesmo, Gustavo. Letra A, Draniki é a resposta certa, é o prato principal, prato típico nacional da Bielorrússia, ou de Belarus. Gustavo, 1-0. Um abraço aí a todos os cozinheiros, o pessoal que produz as batatas da Bielorrússia, de Belarus ou Belarus. Um abraço e muito obrigado pela força. Então, uma forma de agradecer é escolhendo de 1 a 4, Gustavo. Número 2. Um dos símbolos do país é uma cruz de ouro e pedras preciosas, uma relíquia da Igreja Ortodoxa Russa, feita em 1161 por um artesão, a mando de uma ordem religiosa de freiras. Essa cruz, que esteve no brasão de Belarus por 4 oportunidades, a última delas em 95, foi perdida durante a Segunda Guerra Mundial. O seu nome, o nome dessa cruz, foi dado em homenagem à santa do país, que comandava a ordem religiosa que pediu a produção do artefato. Qual é o nome desta santa, a Santa Protetora de Belarus? Letra A, Santa Eufrosina de Polotsk. Letra B, Santa Maria Skobstova. Letra C, Santa Bárbara Yakovleva. Letra D, Santa Eudóxia de Moscou. Ou letra E, Santa Ana de Kachin. Eu vou na primeira porque eu me apaixonei de cara pelo nome dela. Eufrosina de Polotsk. Isso. O Gustavo vai com a Eufrosina Alessandro de Lorenzo. Maria, Bárbara, Eudóxia ou Ana? Eu vou com aquela de Moscou. Eudóxia de Moscou. O professor falou dessa ligação entre Rússia e Belarus, que é muito grande até hoje, vai além da aliança entre governantes. Então, sei lá, vamos apostar nisso. A santa de Belarus, além de ser venerada pela Igreja Ortodoxa Russa, também é venerada pela Igreja Católica Romana. E essa cruz, que foi perdida em 41, ela foi refeita
A pedido do governo, ela foi feita por um artesão em 1997, uma réplica dela, obviamente, para servir ainda como símbolo nacional. Nunca foi encontrada a verdadeira cruz. A verdadeira cruz de Santa Eufrosina de Polatsky nunca foi encontrada, apesar de várias teorias do que os nazistas fizeram ou do que até os soviéticos fizeram. O Gustavo Chagas com a Eufrosina faz 2-0. Alessandro, presta atenção, meu. Tô achando tudo muito estranho. É a segunda na letra A ainda. Eu tô chutando no A e tá dando certo. Alessandro, 1, 3 ou 4? 1. A Operação Barbarossa foi o nome dado pelos nazistas para a invasão da União Soviética, né, quando eles invadiram a União Soviética em 1941. Como esperado, vários focos de resistência tentaram barrar o avanço das tropas alemãs. Um dos mais famosos foi em Belarus, numa fortaleza do século XIX que resistiu por mais de um mês, de 22 de junho a 23 de julho de 41. A cidade e a fortaleza, por causa disso, receberam o título de Herói Nacional. Qual é o nome da cidade que também nomeia o forte? Né? Isso é nome de filme, é nome de livro, é muito interessante. Então, qual é a cidade, qual é o forte que resistiram aos nazistas em 41? A. Baranavichi, ou Baranavichi. B. Brest. C. Grodno. D. Mogilev. Ou E. Gomel. Olha, se é famosa, eu espero ter ouvido pelo menos algo parecido com o nome algum dia. E a única que eu já ouvi falar é Brest. Vou nessa. Alessandro vai B de Brest, Gustavo Chaga, Baranavichi ou Baranavichi, Grodno, Mogilev ou Gomel. Gomel. Vai de Gomel, letra E. E o Alessandro é uma pessoa, não tenho nem o que falar, muito, muito informada, muitíssimo. É dificílimo fazer uma lista para uma pessoa tão capacitada, gabaritada, uma pessoa que estuda. O mundo está a seus pés, Alessandro. Letra B, Brest, a fortaleza de Brest, o forte de Brest, que até hoje é o principal memorial à resistência nazista, né? Resistência dos soviéticos ao nazismo em Belarus e talvez no leste europeu, né? Tirando talvez Stalingrado, Brest é muito famoso e até hoje marcas da guerra estão lá. Parabéns. Meu conhecimento vem de jogar há muito tempo na infância Civilization, para quem nunca jogou, dá uma pesquisada aí, é bem legal, quem gosta de história. E aí tem isso, né, Felipe? Quando as perguntas elas têm um viés histórico de conhecimento, eu me dou bem. Agora, o que está acontecendo? Eu acho que eu já identifiquei qual que é essa problemática, qual que é essa dificuldade que eu estou tendo recentemente nas listas. É que está indo para um lado muito do chute, e o Gustavo está indo muito bem. Quando vem para conhecimento, eu normalmente consigo me sair melhor, hein? Eu ia fazer o mesmo comentário. O Alessandro, quando a pergunta é de que explora o conhecimento, explora o saber, ele acerta. Eu vou, que nem um pinto no meio do milho lá, vai catando qualquer uma acertou. O Alessandro, ele é mais preparado para isso. O Alessandro é um fenômeno. Isso eu já falei algumas vezes e continuo dizendo, o Alessandro é um fenômeno. E vamos lá, 3 ou 4, Gustavo Chagas. 4. A maior condecoração que um cidadão de Belarus pode receber se chama Herói da Bielorrússia. Ela é dada para aqueles que, aspas, realizam grandes feitos em nome da liberdade, independência e prosperidade da República da Bielorrússia. E quem é agraciado recebe, além da medalha, alguns privilégios sociais, exceto, olha só, exceto, letra A, uso gratuito do telefone residencial, exceto para interurbano e internacional. Letra B, viagem gratuita nos transportes urbano/suburbano. Letra C, internet gratuita de até 50 megabytes. Letra D, fornecimento gratuito de medicamentos de uma lista, né, de principais medicamentos. Ou letra E, instalação gratuita de telefone fixo. Eu acho que a internet é uma coisa muito moderna, com todo respeito para Belarus. Gustavo vai de C, Alessandro de Lorenzo, uso gratuito de telefone, viagem gratuita nos transportes, fornecimento gratuito de medicamento ou instalação gratuita de telefone. Tô bem em dúvida, viu? Eu acho que todas elas fazem sentido, na verdade. Eu acho que o Gustavo acertou. Eu vou nessa de telefone fixo. Belarus é conhecida como a última ditadura da Europa, como nós já falamos.
Belarus, o título de herói da Bielorrússia, herói de Belarus, pode ser dado, já foi dado para artista, né? Foi dado para atletas olímpicos, multicampeões mundiais, foi dado para políticos, obviamente, para combatentes de guerra, e eles, quando vão, podem até ter aluguel pago pelo governo se forem heróis da Bielorrússia, inclusive já com a instalação do seu telefone, se tiverem doentes já ganham seu medicamento, podem andar de ônibus, trem, metrô, o que for, e também podem ligar para a mamãe e para o papai se morar na mesma cidade. Agora a internet vai ter que pagar a internet, porque a internet, a lei é muito antiga e a internet deve ser cara em Belarus também. Gustavo Chagas, o vencedor, 3-1. Depois de vitórias importantes no Japão, e a outra que eu ganhei foi a da Caxemira, não foi? Eu nem me lembrava mais. Depois de vitórias importantes, Belarus ou Bielorrússia, enfim, mais uma vitória. Ainda longe, é verdade, mas de passo em passo a gente chega perto de Alessandro Di Lorenzo, o maior vencedor de todos. Alessandro Di Lorenzo agora 15 vitórias, Gustavo com 9 vitórias, 6 empates, Alessandro, número 3 é para ti, para diminuir essa diferença, e foi justamente a pergunta que tem a ver com a entrevista do professor que está no YouTube, hein, gente? Esse trecho é o que está no YouTube, tem a ver com o que ele falou. Alessandro, Belarus é um país majoritariamente plano, com quase nenhuma montanha. Sendo que algumas das montanhas do país, eles construíram, eles fizeram artificialmente as montanhas. O ponto mais alto de Belarus está a 90 metros do nível do Já o ponto mais alto é o monte, olha o nome, Zajinskaya Hara, que é nomeado para homenagear Felix Dzerzhinsky, o fundador da KGB. A pergunta não é soletrar o nome dele, obviamente. A pergunta o monte está a quantos metros do nível do mar? Então, a quantos metros do nível do mar está o ponto mais alto de Belarus? A, 193 metros, B, 225 metros, C, 345 metros, D, 445 metros ou E, 627 metros. Então, a letra C, é isso aí, né? Perdi mais uma. Essa foi uma semana cheia de derrotas, né? Tudo que eu torci, âmbito esportivo e fora dele, eu perdi. Então era natural que eu perdesse mais essa. Parabéns, Gustavo. Eu também perdi no âmbito esportivo, tá? Vamos mudar de assunto. Eu chuto aquela opção que é na casa dos 200 e alguma coisa. Então o Gustavo vai de B, 225, o Alessandro C, 345. Imaginem só, um país que é basicamente plano. Então, os caras têm que construir montanhas, olha a curiosidade, para fazer, nós temos tem um paizinho lá, tem uma montanha, tem um monte, e vamos fazer o quê? No nosso monte mais alto, vamos homenagear, obviamente, um dos personagens mais importantes da história de Belarus, que vamos ter que falar o nome do cidadão, de novo, Felix Dzerzhinsky, que foi o fundador da KGB. Agora vocês parem para pensar, o World Trade Center, as torres gêmeas, tinham 541 metros, e já estariam no ponto mais alto de Belarus com folga, porque o ponto mais alto de Belarus tem apenas 345 metros, a letra C de Alessandro acertou. Olha só, o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, tem 828 metros. Quer dizer, é mais de 2 vezes mais alto que o ponto mais alto de Belarus. Alessandro Di Lorenzo faz seu segundo ponto. 3-2 para o Gustavo é o resultado final dessa lista sobre Belarus, um país curiosíssimo, diferente e irmão da Rússia, mas com suas particularidades. Bem, eu só tenho a agradecer mais uma vez à comunidade bielorrussa pelo acolhimento, com os meus belos chutes acertando no gol, apesar de sempre ser válido ressaltar o conhecimento de Alessandro Di Lorenzo, que mesmo perdendo se destaca, nunca é uma derrota fácil, 3-2 é um placar apertado. Com isso eu agradeço não só aos bielorrussos, mas a Felipe Strasser. Até a semana que vem, Felipe. Abraço, Gustavo, abraço também para o Alessandro. Eu digo, é cada vez mais difícil fazer lista para vocês. A gente, olha, fico pensando, quebrando a cabeça, e é muito bom estar aqui fazendo esse programa. Então, vocês que estão nos ouvindo, façam tudo aí, ouve no Spotify, Google Podcast, mas também apareça lá no nosso canal no YouTube, tem um material interessantíssimo
a entrevista com muito mais informação, muito mais conteúdo ali no YouTube. Curte, compartilha, ativa sininho, se inscreve, comenta lá, se inscreva no canal. A gente faz um trabalho bacana, gosta muito do que faz e a gente sabe que vocês também gostam. E qualquer coisa, comenta tudo ali, redes sociais, estamos tudo junto. Abraço e beijo no coração de todo mundo. Um abraço, valeu Felipe. Alessandro de Lorenzo, não fique triste, o senhor ainda tem 15 vitórias contra as minhas 9 e 6 empates. Ainda estamos distantes do senhor. O objetivo é continuar, é terminar a temporada na frente. Eu tenho essa gordura aí pra queimar, porque essa temporada tá bem difícil, e eu reforço aí as palavras do Felipe. É um prazer sempre participar desse programa, eu gosto muito desse nosso projeto, acho que ele tá avançando muito bem, e essas entrevistas são sempre muito ricas, muito interessantes pra gente conhecer um pouquinho desse cenário do resto do mundo que é tão desconhecido, deixado pro lado. Todo mundo acha que é a mesma coisa, Belarus, Rússia, China, Japão, Coreia do Norte, é tudo a mesma coisa. Não é, e a gente aqui, eu acho que a gente consegue mostrar que não é, cada um tem sua particularidade e principalmente cada um tem uma importância, e é importantíssimo, é fundamental que a gente entenda o que acontece fora do Brasil e não só fique dentro das nossas picuinhas internas dessa coisa brasileira ultimamente, mas isso é outro assunto para programas que falam de temas nacionais. Então um abraço para vocês e nos acompanhem, nos deem essa força, YouTube, Google Podcasts, Spotify, nas redes sociais. Esse é o nosso combustível para seguir trabalhando e tentando trazer aí esses panoramas diferentes que eu adoro tanto. Um abração para todo mundo, tchau, tchau. Com os brilhantes editoriais de Felipe Strasser e Alessandro de Lorenzo, eu não tenho mais nada a dizer a não ser muito obrigado a você que nos acompanha e até a semana que vem. Tchau, tchau.